Na Boca do Povo, aqui pela Itaberá, Rede Bandeirantes de Rádio, vai falar agora sobre o programa Rede Catarina, da Polícia Militar. Esse programa tem foco na prevenção e combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Estamos justamente no agosto lilás, mês dedicado à conscientização, sobre o fim da violência contra a mulher, mas infelizmente, nos últimos dias, 3 casos de feminicídio foram registrados aqui na região do Vale do Itajaí, que chama muito a atenção. O Cabo Medeiros e a Soldado Fernanda estão aqui para falar desse programa, que pode trazer um apoio nesse sentido. Cabo, muito obrigado pela participação. Bom dia. Bom dia. É uma honra estar falando com todos e esperamos transmitir o conhecimento para que as pessoas entendam sobre o programa e o trabalho que é realizado pela Polícia Militar hoje. Soldado Fernanda, bom dia, muito obrigado pela participação. Bom dia, muito obrigada aos ouvintes da Rádio Itaberá. Que seja um momento produtivo para a gente divulgar o nosso trabalho e deixar esse local de fala cada vez mais atento à sociedade. Pela experiência que vocês dois têm, desse programa, nesses atendimentos, nesses acolhimentos, por que é tão difícil a gente conseguir diminuir o índice da violência contra a mulher na segurança pública, São vários índices que todos os anos, a PM, a Polícia Civil, as equipes de segurança divulgam resultados positivos de queda, mas a violência contra a mulher é uma coisa que parece que insiste, em permanecer em alta. Inicialmente é importante a gente falar do trabalho da Rede Catarina, o que é a Rede Catarina de Proteção à Mulher e por que a Polícia Militar de Santa Catarina tem uma estrutura voltada para esse tipo de enfrentamento. Exatamente por esse tipo de complexidade. É muito difícil a mulher reconhecer que está passando por uma violência doméstica até que chegue numa situação de violência física. Então, o programa Rede Catarina, ele é uma iniciativa da Polícia Militar, é uma política pública que deriva da própria Lei Maria da Penha para dar atenção aos casos de violência contra a mulher. Se a mulher, é necessário que ela perceba não somente no momento da agressão física, mas que ela identifique muito antes os tipos de violência e busque socorro e busque ajuda. Informação numa violência psicológica, moral, entre outros tipos, para que não escale para uma violência tão gritante como a violência física. E é possível, evitar chegar à violência física? Com certeza. Quanto antes a mulher identificar uma violência psicológica, que é um tipo de manipulação, humilhação, onde a mulher é exposta a situações vexatórias e até de controle, um ciúme possessivo, um comportamento onde o agressor ele consegue transferir, às vezes, até a culpa da ação dele para a mulher. Ela começa a se sentir culpada por estar, às vezes, procurando ajuda. Mas esse tipo de situação ele está presente em 100% dos casos. A violência psicológica realmente é o início de toda a violência. A gente fala que a violência ela não começa grandona, ela não começa com um tapa, ela começa assim, de forma muito sutil, nos comportamentos. E é possível a mulher, já na fase da violência psicológica ou a violência moral, que é a injúria, calúnia ou difamação, já procurar ajuda. Não é necessário esperar a violência física para procurar a polícia militar ou a polícia civil, por exemplo. Como funciona na prática a atuação da Rede Catarina na comunidade? Perfeito. Hoje nós trabalhamos após, um pós-crime que a gente fala, e o nosso trabalho é fazer visita às vítimas de violência doméstica e acompanhar, o dia a dia dessa pessoa. Quando nós recebemos a medida protetiva, a gente tem o cuidado de fazer contato com essa mulher, marcar um horário para que a gente realize o atendimento a ela e a gente passe para ela sobre o programa e sobre a prevenção, fazendo com que ela se sinta acolhida e que ela tenha uma proteção efetiva do Estado no momento em que ela mais necessita, que é esse momento de dor, onde ela passou por violência doméstica e precisa do apoio de uma instituição que está ali para servir. E como é que a rede atua na questão da prevenção nesse sentido?
A prevenção ela ocorre de uma forma educativa, através de palestras. Nós atuamos nas empresas e escolas aqui em Blumenau, diversas empresas, com o objetivo de conscientizar as vítimas. Não somente no mês de agosto. Uma das nossas funções é esse apoio e fomentar a informação para que as mulheres identifiquem e possam buscar ajuda. E por que é importante que isso ocorra dentro de semana da CIPAT, de prevenção de acidentes? Porque as mulheres, muitas das vezes, elas não se alimentam desse tipo de conteúdo. Apesar de que a informação está aí, ela está aberta para mulheres, meninas, para todas as pessoas, às vezes você levar a sensibilização até a vítima, e ocorre muitas das vezes, enquanto a nossa palestra está acontecendo, algumas mulheres nos procuram ao término da palestra relatando, olha, ou manda uma mensagem depois do nosso WhatsApp, de forma anônima, olha, eu estava na palestra, essa palestra fez muito sentido para mim e eu vou denunciar. É normal para a gente receber esse tipo de devolutiva. E também nós atuamos em locais públicos, como nos terminais de ônibus, levando panfletos. Então, essa parte de prevenção ela é bastante forte dentro da Patrulha Maria da Penha. O programa também trabalha com ações educativas, né? Com certeza. Não, o nosso foco não é somente a mulher que já está com medida protetiva. Essa parte de sensibilização ela é realmente necessária para prevenir os delitos. É verdade. Como é feito o acompanhamento das mulheres em situação de violência? Isso. Depois que a gente recebe a medida protetiva, que a gente marca com essa mulher, a gente vai até a residência dela, ou muitas vezes até no local do trabalho, e explica para ela como é que funciona o nosso programa. Além disso, a gente tem um aplicativo no PMSC, que é o PMSC Cidadão, e nesse aplicativo a gente faz a ativação do botão do pânico. O botão do pânico é uma forma que a mulher tem de acionar a viatura policial mais próxima dela no momento em que ela necessita. Então, por exemplo, imagine que um agressor se aproxime dela fora daquela ou dentro daquele limite que foi estabelecido por um juiz, ela vai acionar o botão do pânico e a polícia militar vai vir, né, naquele momento para que faça o atendimento que ela necessita. A gente tem por hábito falar ou considerar que cada vez que a mulher aciona o botão do pânico, que é o nosso carro-chefe hoje dentro do programa Rede Catarina, que a gente conseguiu salvar uma vida. Então, a nossa atuação ela é nesse sentido, de prevenir e auxiliar a mulher no momento em que ela está realmente precisando do apoio da instituição em si, como PMSC. E a utilização do botão do pânico tem sido frequente aqui? Sim, sempre que a mulher ela tem essa violação, ou melhor, que o autor realiza a violação da medida, ela aciona. E quando ela aciona, o atendimento é super rápido, porque ela necessariamente não vai passar pelo 190, ela já vai acionar o 190 diretamente. E o tempo de resposta nesses casos ele tem que ser muito mais rápido do que uma ligação normal via 190. O programa Rede Catarina é da Polícia Militar, mas tem parcerias também com esse programa? Sim, nós temos parcerias com outros órgãos que nós chamamos de rede de apoio. Para enfrentar a violência doméstica não é somente a segurança pública. A gente costuma dizer que a parte criminal, a parte do Ministério Público, a condenação, a eventual condenação, se houver, isso vai acontecer de forma natural. Porém, para a mulher quebrar o ciclo da violência, ela precisa de um suporte que vai além da parte criminal. Como, por exemplo, se a mulher ela passa por uma dependência financeira, uma dependência emocional, ela precisa de um suporte, às vezes até financeiro, para conseguir romper esse ciclo da violência. Então, necessariamente, a gente precisa da atuação do CRAS, da assistência social, através dos programas sociais, através da Prefeitura de Blumenau, para oferecer a essa mulher esse suporte, através de um benefício sempre por tempo determinado, um auxílio aluguel. É possível que a mulher que não trabalha, ela possa alçar esse tipo de benefício para romper o ciclo da violência. Além disso, nós temos também a OAB por Elas, que são as advogadas aqui de Blumenau. Cada vítima de Blumenau possui uma advogada para acompanhá-la na medida protetiva. Por quê? Porque a medida protetiva realmente é um momento delicado na vida da mulher. Geralmente aqui em Blumenau, o prazo que é deferido é de 1 ano a 2 anos. Então, essa mulher ela realmente precisa de um acompanhamento jurídico muito
próximo a ela para identificar se está ocorrendo um descumprimento ou se é preciso levar alguma informação ao juiz, ao promotor, para que funcione tudo da maneira correta. E também nós temos uma parceria muito importante com a Procuradoria da Mulher, na Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores tem esse espaço, é um local neutro, que as mulheres podem receber informação sem ser identificado, porque às vezes a gente entra na delegacia e as pessoas já sabem o que uma pessoa vai fazer dentro de uma delegacia. Então, é importante esses locais neutros para que a mulher entre sem ser identificada, receba a informação de forma anônima, saia sabendo o que realmente ela precisa fazer. É verdade, né? Não ser constrangida, acima de tudo, e ter coragem, né? De saber que está ali e vai ficar ali, né? Vai para os órgãos competentes, essa denúncia dela, né? Então, nós temos uma rede de apoio para evitar a dependência da mulher diante de uma agressão, né? Para ela evitar ser dependente do agressor. Exatamente. A mulher ela precisa dar o primeiro passo. Ela precisa ser protagonista nessa mudança. Porém, o sistema, a rede de proteção, ela existe, ela é bastante estruturada, inclusive para os momentos mais de risco, como, por exemplo, a mulher ela decide denunciar e ocorreu uma ocorrência, por exemplo, de lesão corporal e ela não pode ficar na casa. Para onde que essa mulher vai? Aqui em Blumenau, por força de lei, por força até da própria Lei Maria da Penha, existe o abrigo de proteção à mulher, que é o local que essa mulher com os dependentes podem ficar até que a situação seja melhor contornada pelo Poder Judiciário. Às vezes precisa sair um mandado de prisão, uma tornozeleira para conter esse agressor, conter essa violência. Então é importante deixar a mulher e os filhos num local seguro. E quais foram os principais resultados alcançados até agora pelo programa? Desde 2017, nós já atendemos mulheres aqui em Blumenau. E são mais de 7.000 mulheres que nós já atendemos. Desses 7.000 atendimentos, a gente se orgulha até, de certa forma, de falar que somente tivemos um feminicídio com uma mulher com medida protetiva. E é bastante importante, essa fala de encorajamento para que as mulheres denunciem, porque vez ou outra sai na mídia uma situação ou outra desacreditando os sistemas de segurança e falando é um momento mais delicado quando a mulher denuncia. Mas os dados, as estatísticas, a partir dos números e também do Observatório da Violência Doméstica, revelam que nós temos muito mais casos de sucesso a partir de medidas protetivas do que das mulheres que não denunciaram. Lembrando disso, né, se me permitem, a gente tem esse caso de Gaspar, né, que aconteceu ontem, infelizmente, mais uma mulher morta pelo ex-companheiro, que teria sido notificado de uma medida protetiva no último sábado. Aí começa a gerar a polêmica sobre a questão da eficácia de uma medida protetiva. E começa a gerar desconfiança, talvez, em algumas mulheres que estejam passando por essa situação, né? O feminicídio, infelizmente, ocorreu. Nós costumamos, a partir dos dados, das estatísticas, dos estudos que são realizados até no Fórum Nacional de Segurança Pública, que o feminicídio ele é um crime anunciado. Ele é um crime que ele sofre escalada. Como que isso ocorre? Ele começa numa violência psicológica, numa violência moral, depois a mulher ela já sofre agressões e não denuncia. Então, a partir do momento que ela faz a denúncia, não está nada relacionado ao fato que aconteceu, ao fato dela ter denunciado. Houve, infelizmente, uma triste coincidência desses dois fatos. Nós costumamos dizer que, inclusive, o Código Penal ele traz esse tipo de feminicídio como um tipo covarde, onde a mulher ela não há chance de defesa. E também ocorrem nos crimes de homicídio, onde a mulher não tem menor chance de defesa, ela foi, infelizmente, ceifada a vida de uma forma muito covarde e não tem nenhuma relação com o tempo de resposta que ela solicitou a medida protetiva. Eu vejo até com uma certa preocupação alguns tipos de manchete, né, que traz ou trouxe a ideia de que a medida protetiva foi um gatilho para o que aconteceu. E, na verdade, pelos números que a gente tem, a gente percebe que não é bem assim que funciona. Que, na verdade, a medida protetiva ela é um fator principal de salvamento ou até mesmo de auxílio para essa vítima.
Então, a preocupação nossa, ela é nesse sentido de trazer, para a gente trazer a mulher para o nosso meio, tentar tirar ela desse ciclo de violência, como a Fernanda já citou anteriormente, para que ela tenha uma rede de proteção. E falando dos números em si, hoje em Blumenau a gente tem pouco mais de 1.500 mulheres em atendimento simultâneo. Dessas 1.500 mulheres, pouco mais de 1.000 já estão com o botão do pânico, então elas têm a medida protetiva funciona. Dos mais de 7.000 casos, infelizmente, a gente teve um, mas a mulher ela não teve tempo de reação porque ela foi pega de surpresa e após o cara invadir a casa dela enquanto ela estava dormindo. Mas a medida protetiva ela vai funcionar, ela tem um objetivo específico e significa que a mulher ela deve solicitar sempre que ela sentir ou principalmente quando ela passar ou identificar que ela está sofrendo algum tipo de violência. Esse é o nosso caminho, esse é o nosso objetivo e a gente trabalha para que isso aconteça todos os dias. Há algum caso marcante, né, que ilustre o impacto positivo do programa Rede Catarina? Com certeza, há diversos casos, mas um que marcou a gente realmente foi até aqui no centro da cidade. Uma mulher ela acionou o botão do pânico no momento em que o agressor tentou com um carro, jogar um carro contra ela numa faixa de pedestre, né, com o objetivo de lesioná-la. Porém, ela conseguiu recuar e acionou o botão do pânico e de uma forma de 2 a 3 minutos a polícia chegou e conseguiu fazer a prisão em flagrante desse agressor, cessando a situação de violência ali que ele de algum modo perpetrou contra a integridade física dela. Com o carro, tentou atropelar a ex-mulher numa faixa de segurança. Exatamente. E se não fosse a ação rápida da polícia militar, a gente poderia ter um outro desfecho, infelizmente. É verdade, né? Há também os casos que são de sucesso, né? E a gente percebe no dia a dia durante o nosso atendimento. Então, a gente tem vítimas que são gratas pelo trabalho que foi realizado pela polícia, pela Rede Catarina e as demais instituições que fazem parte do programa. E vive feliz, vive tranquilo. Depois de muito, se eu não me engano, era quase 20 anos aposentada e ela nunca tinha visto o valor do dinheiro. E toda vez que ela ia pedir alguma coisa para o ex-marido ou ex-companheiro, o cara se negava a entregar aquele valor ou queria saber por quê. E hoje ela tem uma vida plena, né? Ela consegue ser a dona de si, ela consegue movimentar o próprio dinheiro, inclusive até tatuagem ela já fez e é uma alegria tremenda. Então, realmente funciona e tem um objetivo específico. É uma liberdade, né? Acima de tudo. Exatamente. Né? Viver livre, acima de tudo. Eu queria que vocês falassem qual é a importância, né, da família em momentos como esse, né? Muitas vezes acontece da mulher pedir o divórcio para o marido, né, ele não aceitar, como mais ou menos foi esse caso aí de Gaspar, né? Qual é o papel importante, né, da família para tentar, quem sabe, né, garantir a segurança dessa mulher em casa? É muito importante, a gente fala sobre rede de apoio. A rede de apoio não é somente a família, mas, evidentemente, a família ela tem um papel... Amigos, né? Família, amigos, às vezes até o colega de trabalho vai ser a sua rede de apoio. E é importante a gente, primeiro, se sensibilizar ao momento difícil que com certeza essa pessoa está passando, é um momento mais delicado, pois ele atinge a intimidade, atinge também a materialidade, como que a família ela vai seguir a partir daí. E oferecer um suporte, às vezes de segurança, no primeiro momento, tentar tirar a mulher do local de risco, se possível levar para casa de parentes, onde seja possível prover essa segurança em questões de limitações mesmo do direito de ir e vir. E outra questão é dar suporte de apoio emocional e psicológico para que a mulher fortaleça a decisão e mantenha as medidas protetivas. É um momento mais delicado, mas depois do primeiro passo é importante que a mulher ela consiga manter a ordem judicial. Importantíssimo fazer a denúncia, né? Também. E é importante também que os pais, eles ensinem os filhos dentro de casa a identificar quais são as violências, né? Principalmente aqueles pais que têm filhos que estão em relacionamentos ou iniciando relacionamentos hoje, é importante que ele converse com o seu filho para que ele passe essa ideia de que
algo que saia do normal seja comunicado já para poder cortar aquele mal de início. Porque a gente sabe que tem um patriarcado que vem de anos anteriores e muitos anos, até mesmo da época em que a colonização do país, mas que a ideia é romper isso, né? E a gente precisa começar isso na base, ou seja, lá no início de um relacionamento ou até mesmo ali dentro de casa, que os pais tenham esse controle sobre os filhos. De que forma uma mulher pode procurar ajuda da Rede Catarina? A Rede Catarina, ela atua no pós-crime. Então, toda mulher que está com medida protetiva, ela pode procurar dentro do batalhão da Polícia Militar. Aqui em Blumenau, a gente fica na Vila Nova, na Rua Almirante Tamandaré, número 1501. Nós temos uma sala de atendimento. Todavia, quando a mulher recebe a medida protetiva, já vem o nosso telefone ali no texto da ordem judicial, informando como ela vai entrar em contato com a gente. E aí, a partir da denúncia, a partir da medida protetiva, ela vai ser integrada como uma pessoa em proteção policial da Patrulha Maria da Penha. Acho que é importante a gente falar dos canais possíveis de denúncias, né? E de que qualquer pessoa pode fazer uma denúncia, né? Seja um parente, seja uma pessoa conhecida, um colega de trabalho que está vendo a mulher passar por uma situação que muitas vezes ela não percebe, né? Isso. É importante que ela saiba, as pessoas que estão nos ouvindo também, que há o crime de omissão na Lei Maria da Penha. Então, se eu sei ou eu tenho conhecimento de que uma pessoa está passando por violência doméstica e eu viro os olhos para aquilo, eu estou me omitindo e eu posso ser responsabilizado por isso também, se houver, né, uma identificação para tal. Existem outros canais também de comunicação, que pode ser através do 180. Tem também a Procuradoria da Mulher hoje atuando na Câmara de Vereadores, e a mulher ela pode se dirigir a esses canais, até mesmo fazer uma ligação no 190 que será atendida. E que mensagem vocês deixam para as mulheres, né, que podem estar passando por uma situação de violência? Em primeiro lugar, é saber que vocês não estão sozinhas, que é necessário que o ciclo da violência ele seja rompido, que vocês recebam o apoio de uma vida longe da violência, sem ter ressentimento, medo de represália. Existe um outro caminho que pode ser seguido através do seu passo. E aqui todos que estão ouvindo a rádio, caso vocês escutem um barulho sugestivo de violência, ou às vezes é o seu vizinho que está passando por uma situação dessa, liguem no 190 de forma anônima. A gente reforça a chamada dos atendimentos anônimos, porque são realmente anônimos. Jamais o telefone que foi gerado a ocorrência vai ser vinculado no resultado final. E às vezes uma ligação antecipada com um atendimento policial eficaz, ele pode sim prevenir um feminicídio. Que é muito importante, né? Soldado Fernanda, muito obrigado pela participação aqui nessa manhã. Obrigada, a gente agradece em nome do comando do 10º Batalhão, Tenente Coronel Heith Hurt, em podermos divulgarmos as nossas ações do Agosto Lilás. Cabo Medeiros, muito obrigado pela participação, um assunto delicado, triste muitas vezes, né? Mas que é necessário a gente conversar frequentemente sobre ele, né? Exato, muito importante, e devemos sempre falar sobre isso. E agradecer também aí a disponibilidade do rádio para podermos levar a nossa mensagem àqueles que mais necessitam. Obrigado, Cabo Medeiros e Soldado Fernanda. Falamos sobre o programa Rede Catarina da Polícia Militar.